O ex-presidente Lula diz estar frustrado com o comportamento de Joe Biden em relação a Cuba. Para Lula, Biden fez um belo discurso voltado para o público interno para se contrapor ao Trump. Mas, do ponto de vista da política externa, o Trump tomou 240 medidas punitivas contra Cuba e o Biden não mudou nenhuma. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Lula comentou sobre os protestos na ilha, considerados os mais expressivos em muitos anos. O ex-presidente afirmou que os problemas enfrentados pelos cubanos decorrem dos bloqueios impostos pelos Estados Unidos. Segundo ele, o governo americano guarda ódio no coração, isso foi dito entre aspas, tá? Porque Cuba venceu a revolução. Com você, Rafael Vasconcelos, esse posicionamento do Lula com relação ao momento vivido por Cuba e o posicionamento do presidente dos Estados Unidos. Jean Lopes, qual a sua opinião a respeito das declarações de Luiz Inácio Lula da Silva? Primeiro que eu acho que ele nem deveria estar falando, ele deveria estar preso, né? Mas deram o direito a ele de falar. Eu quero lembrar que o povo de Cuba que está sendo massacrado, está passando fome, não tem medicamento, não tem vacina, não tem nada, é um povo humilhado, oprimido, de uma forma terrível. E isso acontece também por causa do Lula, que financiou Cuba enquanto era presidente ou enquanto Dilma Rousseff era presidente. O dinheiro do povo brasileiro foi tirado do BNDES para financiar a ditadura cubana. Foi construído um porto lá que teve um custo de 2 bilhões de dólares. Isso equivale a 10 bilhões de reais. Esse dinheiro foi suprimido do povo brasileiro e colocado no bolso da ditadura cubana. Quem quer saber o que está acontecendo em Cuba, é só olhar nas redes sociais. Ontem, jornalistas sendo presos, uma jornalista da Espanha foi presa ao vivo enquanto ela transmitia uma matéria. Ela foi presa pelo regime comunista cubano. Pessoas estão sendo mortas nas ruas, pessoas estão sendo massacradas nas ruas. O povo cubano, um povo maravilhoso. Eu conheço a história de Cuba, eu nunca fui àquele país, mas eu já li muito sobre Cuba. Cuba que teve grandes músicos, grandes escritores, grandes poetas, um povo lindo, um povo alegre. Esse povo foi massacrado por um regime comunista, apoiado por gente como Lula, por partido como PT. Aliás, é só entrar nas redes sociais que quem está apoiando a opressão ao povo cubano é o PT, é o PSOL, é o PCdoB, é a CUT, MST, MTST, sindicatos da esquerda brasileira, porque eles não estão preocupados com aquele povo sofrido, estão preocupados com a opressão, com o partido que oprime esse povo, em proteger o Partido Comunista Cubano. Olha só, o governo americano é culpado. Sempre tem uma narrativa que o governo norte-americano é culpado pelo que acontece em Cuba. Logo Cuba, logo o comunista, que tanto fala mal do capitalismo, que é tão contra o capitalismo, agora precisa do capitalismo norte-americano para sobreviver. Isso é um absurdo. O atual presidente dos Estados Unidos, ele é um homem de esquerda, ele pertence a um partido da esquerda. Acontece que a situação de Cuba não tem norte-americano culpado, não tem ninguém culpado. A culpa é do partido cubano, que oprime aquele povo, O Fidel Castro oprimiu a vida inteira. Quero lembrar que mais de 100 mil cubanos foram fuzilados, foram mortos pelo regime cubano. E esse regime é apoiado por Lula, porque o Lula queria que esse regime estivesse aqui no Brasil, fosse implantado no Brasil. Que nós estivéssemos passando aqui a opressão e a humilhação que o povo cubano está passando lá. E se Lula voltar ao poder, pode ter certeza que ele vai tentar fazer isso aqui no Brasil. E dessa vez ele não vai ter pudor, não vai ter escrúpulo, porque ele sabe muito bem do que aconteceu com ele, que foi preso. Ele vai passar por cima de tudo. É um absurdo que dê voz a um homem desse que está contra o povo de Cuba que está sendo humilhado. E eu quero lembrar outra coisa, Rafael. Lula ontem fez um comentário, tem um vídeo dele circulando nas redes sociais, debochando do presidente Jair Bolsonaro ter ido ao STF e ter rezado um Pai Nosso. Debochando porque o presidente da República fez uma oração. Porque Lula não tem Deus no coração, ele é contra o povo cristão e demonstrou isso ao rir, ao debochar
da oração mais importante do povo cristão, que é o Pai Nosso. Está nas redes sociais, não sou eu que estou inventando. Esse homem, ele não deveria ter direito a falar, Rafael, ele deveria ter direito a cumprir as penas que lhe foram impostas pela justiça brasileira e que numa canetada o STF lhe tirou essa pena, por enquanto. Mas eu tenho fé que Lula ainda vai cumprir. 32017720, e você acha que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, tem o direito aí de criticar os Estados Unidos e de apoiar o regime cubano? Qual a sua opinião? 32017720. Agora, imagine você, Jean Lopes, você que é de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, de transversal, seja lá o que for, de repente, né? A internet de um país inteiro é cortada, a energia de um país inteiro é cortada porque as pessoas foram às ruas protestar. Imagina se isso acontecesse no Brasil. Imagina se isso acontecesse na sua casa, na sua residência. De repente está frio e você precisa, né, tomar um banho para ir ao trabalho. E essa situação acontece. Então, seja quem for, passar pano para um regime ditatorial como esse é lamentável. E, infelizmente, você tem o direito de ter a sua opinião, eu como âncora tenho direito até a minha, o Jean tem direito a ter a dele também. Infelizmente, né, pessoas que passam pano para Cuba, para o regime ditatorial, cruel, as pessoas ali vivem na miséria, vão concorrer à presidência da República. Vamos ficar de olho, vamos fiscalizar. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele comete sim muitos erros, mas vamos perceber também, né, quem está no páreo para concorrer à presidência da República, porque a ditadura no Brasil é logo ali na esquina. Michele Buzon traz para a gente... Pois não, Jean? Não, eu quero falar só mais um detalhe. O povo cubano está na miséria, está passando fome, está sofrendo toda ordem de restrição. Ontem eu vi, e eu posso até pedir para o Rafael amanhã colocar no nosso jornal, hoje não vai dar tempo, uma refugiada cubana falando que uma família recebe 6 ovos, meia dúzia de ovos, para passar um mês. Ovos de galinha. E esse povo que está sofrendo tanto isso e ainda sofre de violência psicológica e física, é desprotegida por alguém como Lula. E diz que Cuba sofre pelo embargo econômico norte-americano. Eu não sei se você vai conseguir filmar, mas aqui, ó. Não sei se dá para aparecer, Rafael. Tá dando para aparecer? Tá dando, sim. Quando Fidel Castro morreu, ele deixou uma herança de 900 milhões de dólares, que equivale a 5 bilhões de reais. Um homem só. O ditador que oprime todo um país, toda uma nação. Fidel Castro, que deixou essa herança para o irmão, que é o ditador atual, e para os filhos. Enquanto o povo cubano morre de fome. Pois é, 32017720, daqui a pouco eu vou passar para a Michele, mas muita gente participando aqui. Vamos lá. O PT foi governo 16 anos, foi culpa do PT. Deixa o nome, por gentileza, o Águido, eu acho que é isso mesmo, né? Eu entrei aqui no perfil dele para a gente ver o nome. A miséria do povo cubano é culpa do PT, ou é histórico desse regime de lá, né? O Elton de Trindade, muito obrigado. Rafael, sim. A Revolução Cubana aconteceu em 1958. Temos mais de 60 anos dessa revolução. O PT, nessa época, não existia. Então, foi uma revolução comunista financiada pela, então, União Soviética. E esse regime totalitário que oprimiu e matou milhares de pessoas, que perdura até hoje, começou a ser apoiado pelo PT quando o PT surgiu no início dos anos 80. E aí sim vem a culpa do PT, quando ele ajudou a financiar o regime cubano, inclusive com o tal Mais Médicos. Eu quero lembrar que o Mais Médicos,
O médico, o médico, entre aspas, cubano, vinha trabalhar aqui no Brasil, tinha um salário de 10 mil reais e 70% do seu salário, ou seja, 7 mil reais era enviado ao ditador de Cuba. O governo do PT ajudou, através dos mais médicos, a financiar essa ditadura que oprime, violenta e estraçalha o povo cubano. 32017720, me chamo Mozart. Esse cidadão deveria estar preso. Ele no poder transformaria o Brasil em uma Cuba. O nosso país seria dizimado. Obrigado pela participação. Vamos lá. Queria falar para o Jean que o Lula tem o direito e dever de criticar os Estados Unidos. Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. A gente lê aqui todas as mensagens. O Renato, Jean. O Lula tem direito de criticar quem ele quer e eu tenho direito de desprezar o Lula. Nossa, esse jornal é uma maravilha. Parabéns a todos vocês. Quanta informação bacana. Amo o jornal. Obrigado, Renata. A gente fica muito feliz e lisonjeado. Todos os dias aqui, uma equipe tão grande de produtores, cinegrafistas, repórteres, apresentadores, analistas, né? A gente luta todos os dias aqui para trazer um bom conteúdo para você. Aqui é o Paulo Antônio de Oliveira, do Cerrado 10. Rafael, a imprensa não pode ficar dando mídia para esse corrupto. Ele se refere ao Lula. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que fiscalizar, né? E a gente tem que comentar aquilo que é notícia. Mas que existe uma possibilidade, na minha visão, do PT mostrar as garras se vencer a eleição, isso é muito claro, né? Naquele filme Democracia em Vertigem, prestem atenção, o Lula, quando a Dilma é impeachmentada, ele diz o seguinte, frustrado, né? Dentro do carro. Olha, o grande erro do PT foi não fazer a regulamentação da mídia. Em outras palavras, né? Foi não ter estabelecido uma censura no Brasil. Estou passando para vocês aqui uma informação, não é uma opinião. Jean. O ministro das Relações Exteriores do PT, Celso Amorim, um comunista total, afirmou que o erro do PT foi não ter aparelhado, tomado conta do Exército Brasileiro. Veja bem o que ele falou. Você imagina o Exército Brasileiro sob a tutela de um homem como Lula. Outro detalhe que eu quero levantar aqui, Rafael, é que o PT, durante todo o período em que governou o Brasil, tirou do povo brasileiro para financiar ditaduras como Cuba, não foi só Cuba. Na Venezuela, por exemplo, Lula praticamente foi o garoto propaganda na eleição do Nicolás Maduro, né, que hoje transformou Venezuela em Cuba. O povo da Venezuela também é massacrado lá diariamente. E sobre a questão aí da imprensa, que o telespectador mandou mensagem dizendo que a imprensa não deveria dar voz ao Lula, eu concordo plenamente, mas eu quero lembrar um detalhe muito claro. E eu, como jornalista, luto pelo jornalismo, luto pelos meus colegas, mas aqueles que trabalham de forma honesta, que são homens e mulheres de valor. Porque existe muito jornalista, entre aspas, que não passa de militante político. Durante os governos do PT, boa parte da grande mídia, da velha grande mídia, recebiam bilhões de reais. O governo do PT injetava bilhões de reais nesses órgãos da imprensa. E o governo atual tirou, fechou a torneira, fechou a mamata. Essa gente quer o Lula de volta para que as tetas sejam liberadas, a torneira seja aberta e eles voltem a ganhar milhões e milhões de dinheiro, enquanto o povo brasileiro passa todo tipo de necessidade, Rafael. Telespectador ouvinte internauta não deixou o nome, mas ele diz o seguinte, temos uma terceira opção ou não? Eu acho que a gente tem que ter no Brasil terceira, quarta, quinta, sexta, sétima opções com toda certeza. Eu acho que a gente precisa disso sim, eu concordo com você. Boa tarde, aqui é o Matheus. Estou admirado com o noticiário de vocês, com informação da realidade para o povo. Pretendo me formar em jornalismo e me espelho em vocês. Olha que honra, hein, Matheus? Matheus Chielo. Muito obrigado, né? Alguém se inspirar na gente para começar uma profissão é muito importante, é muito gratificante. 32017720. Não entendo como ainda tem pessoas que gostam do Lula. O Joi de Goiânia, setor Santa Genoveva.
Antes que nos critiquem, e hoje parece que não tem nenhuma crítica a nós aqui hoje, impressionante. Obrigado, viu? Agora chegou aqui uma com palavrão, mas tudo bem. Sem palavrão a gente lê todas, não tem problema nenhum.